Coqueiro, bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, dia 9 de março, quarta-feira. Morena de Itapuã. Bom dia, Mauro! Como é que estão as crias? Só fico acompanhando o Joaquim ali e seu sorriso. Bom dia, Rosana. Olha aí o Caetano cantando Coqueiro de Itapuã. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Fabiola Colombo. Eu amo essa música. E jogue uma flor no colo de uma morena de Itapuã. É linda, né? Não conheço a praia de Itapuã ainda. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? É linda essa música, né? Morena de Itapuã, morena, saudade de Itapuã, me deixa. Então, bom dia, começando mais um Despertando, quarta-feira. Daqui a pouquinho tem aula presencial, quem quiser arriscar. Bom dia, Alcione. Alcione, se quiser vir agora de manhã, se tu, não sei como é que tu tá com os teus horários, às 7h15 de manhã. Quem quiser vir, só chegar. Bom dia, Grácia. Tudo bem? Todos bem, gente? Todos tranquilos? Tranquilas? Então vamos lá, vamos continuar. Sabe que eu tenho passado a mão, assim, os olhos sobre vários livros, assim, para pensar no próximo pra gente. Tá bem difícil. Aí quem quiser indicar, mas eu tenho muitos ali. Tem muitos livros que são muito de estudo, assim, aí eu fico muito na dúvida de trazer para vocês, porque aí a gente se perde um pouco. Bom dia, Conceição. Bom dia, Nega. Grata surpresa ontem, a Nega. Ah, que espetáculo. Nega ontem veio na aula com a filha, Carol. Duas lindíssimas mulheres em todos os aspectos, de alma, de todas as formas. Amo essas duas. É uma beleza tê-las. Foi muito bom. Então vamos lá. Nós estamos lendo Apaixonado pelo Mundo, editora Lúcida Letra. Tem muita coisa, editora Lúcida Letra. Eu estava olhando ontem o Vitor Barreto, estava olhando o e-mail que o Vitor Barreto mandou. Ele manda aquelas newsletters assim, né? E livros feitos por mulheres ou para mulheres na área do budismo, né? Tem muita coisa. Eu acho que devo ter todos aquele que ele indicou. E tem uns bem bacanas ali mesmo que a gente poderia explorar. Então, vamos ver. Então, mande o Rinpoche Apaixonado pelo Mundo, editora Lúcida Letra. Ok? Eu não sei se eu sou apaixonado pelo mundo. Estava pensando aqui, eu não sou apaixonado pelo mundo. Eu sou apaixonado pelo conhecimento que o mundo tem. Por essa coisa que eu não consigo entender, assim. Não sou apaixonado pelas coisas mundanas, assim, sabe? Eu sou apaixonado, acho que pela... Como que pode ter essa construção mental, assim? É isso que eu fico me perguntando sempre. Como tudo isso se originou, assim, né? Muito louco isso. E essa construção que a gente faz diariamente, assim. Página 162. Os sonhos são um exemplo perfeito. Então ele está ainda nos sonhos, né? A casa tão sonhada aparece no sonho. Nós a vemos e temos consciência dela. Eu agora estava lendo e me lembrei de um outro livro, do Bom Dia, Rosa, do Gaston de Bachelard, que é um fenomenologista francês, um filósofo, mas fala sobre a fenomenologia. E eu li quando eu estava, acho que na faculdade, não, tinha saído da faculdade, né? Gaston de Bachelard. E ele vai falar sobre o que tem de relação da casa, assim, os ambientes da casa, como eles se comportam na nossa
na nossa forma nas nossas emoções. Bom dia, Isis. Então, por exemplo, o sótão, né, nos eleva aos sonhos, assim, né? Casas com sótãos nos levam a ter mais devaneios, lugares das ideias. As casas com porões nos remetem ao passado, né? Então tem muitas coisas bacanas assim. E é interessante que o modernismo vem e tira isso. Ele tira o sótão, tira o porão e deixa somente, vocês já se deram conta disso? As casas modernas, ele tira o sótão, tira o devaneio, tira as lembranças e te mantém extremamente no presente. Aí vai dizer, mas isso é bom para o nível budista, mas ele não foi feito por arquitetos que estavam pensando nisso. Foi feito num período em que havia um rompimento. Os arquitetos não eram nada budistas. Um rompimento com as coisas, com a arquitetura anterior. E aí, por que isso aí? Para a gente ficar focado, totalmente reta, totalmente no presente, com vidro em que tu não tem a diferença entre espaço interno e externo, em que o exterior, o externo, ele entra, né? E que não há mais divisão. Então tu está ali sendo exposto o tempo todo como numa vitrine, que são essas casas do modernismo, né? E o que isso tem a ver com o nosso Dharma? Tudo, né? Porque, na verdade, a gente foi construindo casas assim, nós arquitetos, baseado nessa arquitetura moderna, e vai trazendo uma industrialização, uma produção, cara, eu lembro da palavra, produção. E aí, por que produção? Porque nós temos que estar produzindo, a gente não tem que estar em devaneio lembrando do passado. Nós temos que estar olhando para o horizonte, sem nenhum obstáculo visual, olhando para o futuro e produzindo o tempo todo. Pensaram que a arquitetura pode fazer isso com a gente? E fizeram. A gente tem que ter cuidado. Tem que estar o tempo todo atento. É assim que a vida funciona. Nossa mente cria nossas experiências momento a momento. E sentimos essas criações como reais. Ontem ainda eu falei em aula, ontem à noite, né? Ontem estava lotado, assim, acho que a gente estava uns 8, né? A sala aqui eu quero colocar só até 10, mas acho que ontem tinha 8. Então é super legal, como todas as aulas são legais. E aí a gente estava falando justamente sobre isso, né? Que não importa para a mente se aquilo existe. Não importa para a mente. Importa que a mente criou. Para a mente aquilo existe. Não importa se existe o copo. Se eu pensar em copo, a mente entende copo. Já está valendo, já é jogo. E isso é um perigo, porque é real para a mente o tempo todo. Então, se é real para a mente, qualquer pensamento que a gente cria é real. E a gente vai se movimentando nesses pensamentos, não é assim que funciona? E somos pegos em armadilhas da mente. E ontem a gente falou sobre Vasana. Vasana são os nossos hábitos. Em sânscrito, seriam os padrões habituais. E esses padrões habituais, eles não têm tanta força quanto os padrões da nossa vontade. Então, como é que eu controlo os meus padrões habituais? Aqueles condicionamentos, sabe, que vão nos levando a problemas assim. Eu tenho que olhar para ele o tempo todo. E olhar para ele, para olhar, eu tenho que parar. E aí ontem eu trouxe 5 aspectos que o Buda traz para a gente olhar para os vasanas. A gente discutiu ontem em aula. Agora a gente vai praticar. Próxima aula a gente pratica. É assim que a vida funciona. A nossa mente cria nossas experiências momento a momento e sentimos essas criações como reais, tão reais, que erroneamente supomos que estamos vendo a realidade lá fora, independente da nossa própria mente. Bom dia, Lucelena. Mas o objeto da percepção não pode ser separado da mente que a percebe. Não podemos sentir os nossos sonhos. Não podemos sentir, saborear ou tocar a vacuidade. Não podemos conhecer a sua origem. Não podemos dizer que a vacuidade existe. Porém, não a negamos quando dizemos isso. A vacuidade é tão real quanto um sonho. Tudo surge a partir desse terreno incompreensível da vacuidade. Então, a vacuidade é tudo que é inseparável dos fenômenos, né, do Dharma. Tudo surge a partir desse terreno. As coisas aparecem, mas não existem da maneira que supomos que existam. Aquilo que apontamos está além das palavras e da linguagem, e não pode ser conhecido pela mente conceitual.
Há um provérbio chinês que diz que o lugar mais escuro de um foco de luz é o centro. Mais ou menos assim, tá? Bom dia, Cris. O lugar mais escuro de um foco de luz é o centro, onde tu aponta. Por que isso, né? Oi, Karen, tudo bem? Porque onde tu aponta é justamente onde tu tá vendo. E quando tu tá vendo, não significa que tu tá vendo. Significa que tu foi aprisionado por aquela visão. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas sempre vai ser assim? Não, porque aí tem a diferença do insight. O insight é perceber que tu está aprisionado àquilo, perceber, olhar para aquilo com aquela prisão e perceber as causas e condições e perceber tudo isso ao mesmo tempo. Aí a conversa pode ficar longa. Mas saquem que quando a gente olhar para alguma coisa, tu tem que ter um gatilho que quebra esse vassana, quebra esse padrão habitual e observe para aquilo e diga, nesse momento eu sei que eu estou aprisionado, eu estou vendo, eu só não consigo ver tudo o que pode acontecer com essa visão, mas eu tenho que estar olhando. E às vezes a gente não consegue, a gente falou isso ontem em aula, né? A gente não consegue ver. Aí que surgem os amigos, as amigas. E aí eles dizem, ó, tu não tá vendo, tu não tá enxergando. Bom dia, Sinara, tu não tá enxergando. E aí tem os amigos que enxergam por nós. Isso que é legal da mandala. Eles vão dizer, olha só, tu não tá enxergando direito. Isso é assim, 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 né? Cuidado. Então, quando a gente não enxerga, tem bons amigos. É bem assim. Eu fico chocado com isso. Tudo surge a partir desse terreno incompreensível. Aprendemos a pensar em dualidades, real versus não real. Sonhar acordado versus sonhar dormindo, bem e mal, viver e morrer. Quando nos deparamos com experiências que não se encaixam nessas dualidades, tendemos a descartá-las. Elas nos deixam nervosos, não podemos acomodá-las na nossa lógica dualista. Quando o mundo convencional admite que aquilo que a mente conhece com a sua percepção comum resume tudo o que pode ser conhecido, então fica mais difícil buscar a verdade. À medida que desenvolvemos mais insights acerca das qualidades mentais diurnas e noturnas, ganhamos mais confiança para aceitar os limites da realidade consensual. Com a investigação, podemos ver que o tecido social é aglutinado pelo consenso. Quanto mais pessoas compartilham o consenso, mais real ele se torna e mais difícil é mudá-lo ou desmantelá-lo. Isso para o bem e para o mal, né? Essa lição foi aprendida de maneira mais difícil por um Marajá na Índia antiga, o que hoje é a Índia. No passado, consistia de principados separados. Eram vários principados assim. Em aula presencial já comentei isso com o pessoal. Cada um com seu próprio rei ou Marajá. Então, eram vários reinos, que hoje não é mais assim, né, porque ela foi unificada. Então eram vários na época do Buda. Na época do Buda, então eram vários reinos. E não me lembro, acho que eram 30 e poucos. E uns 16 desses reinos não eram reinos. Eram esses lugares com marajás, que um deles era o pai do Buda, né, o pai do Siddhartha, o Suddhodana. Então o Suddhodana não era um rei, ele era um marajá, que é diferente. E ele então ele pagava moedas, enfim, impostos para algum desses reinos, que eu não lembro qual o nome agora, para um desses dois reinos, na verdade, onde existiam os reis. Então a história que conta que o Buda era filho de um rei não é a verdade. Pelo menos a história não mostra isso. O que se tem muito claro é que ele era só o filho de um marajá, né? O que já é bom, né? Já está de bom tamanho. Animosidades com frequência assolavam as regiões vizinhas. Certa vez, depois de uma chuva de monção especialmente forte, quando todos os poços ficaram cheios até a borda, os membros de um principado cruzaram o território dos seus inimigos e despejaram veneno em todas as aldeias. Então é algo como, né, pessoas de bom coração. Assim. Apenas o poço do rei não foi envenenado, pois tinha a proteção dos guardas. O veneno provocou uma felicidade delirante. Todos pararam de trabalhar.
Os campos e o gado foram abandonados. Os aldeões dançavam nas ruas a noite toda. Que festa, hein? Cantavam canções e namoravam escandalosamente. Orgia. O Marajá sabia que seu rival inimigo havia planejado esse envenenamento para destruir o seu reino. Foi para as ruas e explicou às pessoas que elas haviam sido enganadas pelo inimigo. Não é uma metáfora isso, né? Às vezes a gente tenta mostrar para as pessoas, principalmente na questão política, assim, né? Mas às vezes não, às vezes uma questão de namoro, às vezes uma questão de qualquer coisa, escolham isso. E as pessoas estão sonhando, estão completamente inebriadas por aquele veneno, assim, né? Cada um aí vai se tocando aí. Bom dia, Ana Maria. Porém, todas as pessoas concordavam que o Marajá tinha enlouquecido. Durante vários dias, o Marajá tentou criar entendimento entre as pessoas que haviam perdido a sensatez. Por fim, isolado das pessoas que amava, sozinho em seu sofrimento, bebeu de seus poços e juntou-se à festança. O Marajá sofreu em isolamento. Não precisamos fazer isso. Podemos nadar contra a corrente com a ajuda de mestres e textos de sabedoria e da nossa própria inteligência. Os comerciantes e caçadores que encontravam Milarepa vagando sem botas e sem roupas pelas montanhas nevadas no inverno pensavam que ele era um completo lunático. Por sua vez, o Milarepa achava que eles eram loucos, pois se mantinham presos às celas criadas por eles próprios, embora tivessem a chance para sua própria libertação. Eu acho que nesse ponto aqui, gente, na minha opinião, a gente tem que praticar a paramita da paciência e da tolerância, a segunda, terceira paramita. E esperar. E esperar que essa nuvem, que essa confusão mental, ela se dissipe. Ao mesmo tempo, tu não deve beber desse veneno, né? Como o Marajá fez aqui. Tu não deve se juntar a isso, a essa falta de lucidez. Tu deve continuar apontando até que a pessoa tateie e ela consiga achar a saída. E às vezes, e eu acredito nisso, né? Muito nisso, que por mais que tu seja provocado a sair desse caminho, que a gente é provocado o tempo todo, por distrações, por qualquer coisa, tá? Tu perde, quando tu tá nesse caminho do Dharma, tu perde muita coisa. E tu ganha muita coisa, mas tu perde muita coisa. As pessoas se afastam de ti, situações tu já não consegue mais lidar, tem muita coisa. Só que pelo menos é o que conta a história, ao longo desses quase 3.000 anos, essas pessoas acabam tendo lucidez. Não significa que tu é o rei, que tu tem toda a lucidez do mundo. Tu também cai, entendeu? Mas tu cai menos, com menos frequência. E aí eu me lembro agora, quando ele contou essa história da falta de lucidez, lembrei de uma outra história, uma história japonesa, que aconteceu com um monge, eu acho que foi no século 6 ou 7, ali, mais ou menos depois de Cristo. E aconteceu com o Buda também. Se vocês lerem as histórias, aconteceu com o Buda parecido, mas com o monge aconteceu de uma outra maneira, mas quase. Que foi que ele foi acusado de engravidar uma moça. A moça, então, ela visitava o monastério para fazer alguma coisa, limpeza e tudo mais, e ela era casada. E esse monge, esse senhor, como ela não queria contar para os pais que ela engravidou de um rapaz, que ele não era uma pessoa que eles queriam que ela casasse, ela disse, não, quando eu ia lá no monastério, eu fui abusada pelo monge. E aí eles foram lá, né? Foram lá e interpelaram o monge. E o monge disse, é mesmo? Ele só dizia isso, é mesmo? E aí ela não quis desmentir, daí a criança, ela engravidou, ela ficou grávida, ela teve um nenê, a história assim, é longa. Ela teve um nenê, daí eles levaram lá o nenê, os pais levaram, essa criança é sua, tu vai criar. Levaram para o monge. E o monge disse, é mesmo? E aí ele criou a criança dentro do monastério por 2 anos. E aí 2 anos depois a mãe apareceu, desmentiu, junto dos pais e tudo mais. E aí eles disseram, olha, a gente estava enganado, e essa criança não é sua. É mesmo?
Você vai dizer, pô, o cara é louco. Não, não é louco. Olha que coisa linda essa criança ter podido ficar 2 anos com ele, enfim, tudo mais. Mas o tempo vai mostrando isso, vai mostrando a verdade, assim. Ele vai mostrando a verdade, vai mostrando a verdade. Por mais que ele tenha sofrido, por mais que o karma dele, ele aceitou aquilo porque era o karma dele, né? De aceitar aquela acusação, ele não saiu do lugar dele. Ele continuou. Ele não bebeu o veneno como esse Marajá bebeu o veneno. Ele disse, não vou, eu vou sair do monastério, não vou mais ser monge, eu vou entrar na justiça, eu vou fazer qualquer coisa. Vão dizer, poxa, mas isso é difícil fazer. Claro que é difícil. Mas a gente faz durante a nossa vida. Vocês não fazem isso às vezes? Tem coisas que vocês não conseguem mudar, a percepção das pessoas sobre nós. Então o Buda vai dizer, tem coisas que são externas e internas, né? O que eu não posso mudar, eu posso mudar a percepção do que eu tenho sobre as coisas, mas não as coisas, né? O Buda teve a mesma situação, assim, mas foi rápido. Ela estava mentindo que ela estava grávida, ela estava usando uma coisa, né, por baixo da roupa, assim, e foi revelada. Uma história mais curta. O Marajá sofreu um isolamento. Agora voltou para o Manjula aqui. Enfiei algumas rúpias e meus documentos no bolso da minha camisa. Agora voltando, deixa eu voltar para essa questão do... Você está pirando, volta pro livro, volta pro livro. Eu estou no livro, gente. Relaxem. Assim, ó. Alguém de vocês está passando por isso, assim, que está passando por um momento em que tu sabe, que tu tem uma certa verdade e as pessoas não estão vendo, então tenham serenidade, deixem que o tempo se revele. Alguém está passando por isso? Só para a gente saber da vida das pessoas. Levanta a mãozinha. Enfiei algumas rúpias e meus documentos no bolso da minha camisa. Deixei minha mochila na pousada e parti ao amanhecer em busca do meu próprio sonho de felicidade. Meu primeiro dia meditando ao ar livre, está ele entusiasmado aqui. O sonho ameaçador da noite anterior foi varrido pelo meu entusiasmo. O ar da manhã era refrescante e não muito quente. Durante o verão, o parque do Parinirvana abre ao público das 6 da manhã até as 6 da noite. Então, Parinirvana é o parque do Buda, onde ele morre, né? Então, Nirvana é o cessar das ilusões, o Pari é não retornar a essas ilusões, né? Ele não retorna, é o Tathagata. Tathagata Garba. Cheguei quando os guardas estavam abrindo o portão. Eles examinaram novamente os documentos para entrar. Bom dia, Sinara. Continuei andando até o outro lado do portão. À sombra das árvores, tirei o meu manto e o estendi no chão para usar como tapete. Comecei contemplando a minha motivação. Minha motivação era a mesma que tivera quando sentara no piso da estação de Varanasi. A mesma que tinha quando me sentava em qualquer templo. Libertar-me do sofrimento autocriado a fim de ajudar a libertar os outros seres. Naquela manhã, comecei com uma reflexão sobre por que a tradição budista coloca tanta ênfase na motivação. Então, ontem nós falamos isso em aula também, né, na presencial. A gente sempre começa, a gente sempre começa pela motivação, isso ponto. A gente sempre começa qual a motivação que eu vou fazer essa prática. Mas é interessante que durante o dia tu tenha alguma atenção plena, algum aspecto analítico. Ontem, então, a gente analisou alguma emoção, né, nos aspectos de parar, de acalmar, repousar e curar, né? E dentro de acalmar tem várias outras aberturas que o Buda vai nos trazendo. Então, aspecto analítico. Tu não senta simplesmente para meditar, tu vai fazendo a prática durante o dia e tu resolve algumas coisas com atenção plena. Depois tu senta e repousa a tua mente. Então, ontem eu estava com algumas confusões mentais, né? Como sempre, né? Não sei se você sabe, mas eu tenho algumas aflições. De vez em quando só. Só de vez em quando, né, Carolina? Nega, tu que me conhece, Fabiola, vamos lá, o pessoal que me conhece, bem, assim, de pertinho. De vez em quando eu tenho algumas aflições mentais, muito raramente. Aí depois, no final da tarde, eu tinha que dar aula à noite, terminei de trabalhar na arquitetura, disse, eu preciso agora sentar, né, e acomodar, repousar essa mente inquietante que passou o dia vasculhando entre os intervalos da arquitetura, vasculhando aspectos analíticos, né? Mas isso não é ruminar,
é técnica. É a técnica, tá? Ruminar é diferente. Ruminar é ficar sofrendo e dando chibatada. Isso não serve para nada. Tá? Daí depois que eu fui assentar. Né? Essa cabeça, vocês não imaginam como é que é. Naquela manhã comecei com uma reflexão sobre a motivação. Nos últimos dias, a minha motivação nunca vacilara. Embora minhas meditações tivessem tido mais distração do que o habitual. A experiência da meditação tem altos e baixos. Se nos apegamos ao que consideramos boas meditações, certamente ficaremos desapontados. O compromisso de trabalhar com a mente significa manter a intenção, a aspiração. Continuamos tentando. O esforço contínuo tem mais valor a longo prazo do que resultados fugazes, independentemente do quanto possam ser positivos. Esses resultados fugazes, ontem também um colega que estava participando, ele perguntou, disse, mas quando acontece da gente ter uma falsa percepção sobre nós mesmos durante a prática? Isso no Zen a gente vai classificar como Makyo, que são os demônios. Durante a prática, qualquer coisa que surja, tu tem que ficar atento. Senão tu entra na historinha da mente. Vamos fazer uma prática? Então quem quiser vir hoje às 7h15, dá tempo ainda, são 6:45, sai de casa. Ó, até quem mora em Arroio do Meio aí consegue chegar. Não consegue. Ô Karen, tive em Arroio do Meio. Agora que eu me lembrei, uma hora vou ter que passar na tua casa ali. Passei por Arroio do Meio domingo, fui pedalar. Fiz a volta lá por Arroio, atravessei a cidade, voltei pela BR, pela RS. Passei bem tranquilo. Faça uma inspiração profunda. Soltem pela boca. Soltem num suspiro longo. Deixe que o corpo vá se acomodando, a mente se acomode. Repouse nesse estado. Repouse nesse silêncio interno. Repouse nessa quietude. A primeira fase de Shamatha, ou Zazen, é parar. Parem com qualquer coisa que você esteja fazendo agora, inclusive meditar. Não medite. Pare. Somente pare. Você não precisa dizer para o seu coração bater, para o seu pulmão funcionar, para o sangue correr nas veias.
para o seu diafragma se movimentar, para que você respire. Você não precisa fazer nada. Aprenda com isso. Simplesmente pare. A prática da meditação é a não meditação. Não tentar. Primeira fase é parar. Há outras fases depois, gente, mas se você não parar, você não conseguirá atravessar as outras fases. Façam uma respiração profunda, sorriam, tenham uma boa quarta-feira e até amanhã. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia para vocês.